O conflito entre Israel e Palestina é uma disputa sobre a posse de território, que atravessa décadas de tensões e confrontos. Está no centro de debates políticos e diplomáticos nos dias atuais. Em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, que determinava a criação de dois estados na Palestina, um para os judeus e outro para os árabes. De lá para cá, no entanto, o território dominado por Israel se tornou muito maior do que o proposto pela ONU. Mas essa disputa não é só movida por posse de território, envolve fé, religião, promessas e outras coisas. Sejam todos bem-vindos ao canal Cotidiano Filosófico. Para quem não me conhece, meu nome é Gleidson e desde já eu quero pedir o seu like e pedir também para você se inscrever no canal, que vai ajudar muito. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais longos e complexos da história contemporânea, e suas raízes se estendem profundamente na história, na religião e na geopolítica da região do Oriente Médio. Para entender plenamente a natureza desse conflito, é fundamental analisar os eventos históricos e os fatores que o moldaram ao longo do tempo. A base fundamental para o conflito está na reivindicação do território por diferentes grupos com significados culturais e religiosos distintos. Para entender o embate, é necessário voltar até cerca de 1850, quando um velho mercador da cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, recebeu um chamado de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus ordenou-lhe que juntasse todos os seus pertences, abandonasse seu país natal e partisse em busca de um novo lar, rumo a oeste, a terra de Canaã. Lá, o mercador devia estabelecer sua descendência e dedicar-se ao culto do seu benfeitor, o Deus único, Jeová. Uma novidade naqueles tempos politeístas. E lá se foi Abraão com seus parentes, escravos e concubinas. Ao longo da jornada, Abraão teve 2 filhos. O mais velho, nascido de sua serva Agar, foi batizado com o nome de Ismael. E o segundo, com Sara, a esposa legítima do patriarca, recebeu o nome de Isaque. O país prometido aos descendentes de Abraão era uma terra de desertos e oliveiras, banhada pelas águas do Rio Jordão. Ficou conhecido ao longo dos séculos como a Terra Santa, paisagem dos grandes dramas da Bíblia, território adorado pelas 3 maiores religiões do planeta, e hoje, palco do conflito mais importante do nosso tempo. Segundo a lenda, os tataranetos de Abraão deram origem a 2 povos, de aparência, língua e cultura muito parecidas, mas que agora em lados opostos no fronte da política internacional, os árabes e os judeus. A Torá, livro sagrado judaico que corresponde ao Velho Testamento cristão, aponta Isaque como o antepassado dos judeus. O Corão, por sua vez, remonta a genealogia dos árabes até Ismael, o primogênito. Passem de mitos. No entanto, o parentesco entre árabes e judeus é consenso científico. A briga começou para valer no início do século XX, tendo como discórdia a mesma terra celebrada na Bíblia e nos versos do Alcorão, a antiga Canaã, que hoje corresponde a Israel, os territórios palestinos e partes do Líbano. A luta pela supremacia da Terra Santa estourou com a criação do Estado de Israel em 1948 e foi uma das peças mais importantes nas disputas estratégicas entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Hoje, anos após a queda do Muro de Berlim, a briga ainda não acabou. Ao contrário, ela define grande parte do quebra-cabeça geopolítico de nosso tempo. Por volta dos anos 2000 a.C., a Terra Santa era habitada por diversas tribos aparentadas, que lutavam entre si pela posse de fontes de água e pasto para animais, que são eles os Amoritas, Cananitas, Jebulitas e Hebreus. Os últimos, que são os hebreus, levaram a melhor no ano de 1030 a.C., unificaram a região criando os poderosos reinos de Judá e Israel.
sob o comando do mitológico rei Davi. Jerusalém virou a capital dos judeus e tornou-se uma das maiores cidades da época. No século I a.C., a região conhecida como Judéia caiu sob o domínio de Roma. Cerca de 130 anos após o nascimento de Cristo, nacionalistas hebreus tentaram quebrar o jugo romano. A reação do império foi radical. Os judeus foram deportados em massa e proibidos de colocar os pés na Terra Santa. No evento conhecido como diáspora, milhares de judeus espalharam-se pelo mundo. Eles se estabeleceram na Europa, entre outras regiões do Oriente Médio e até na China. Após a queda do Império Romano, a antiga Judéia foi conquistada pelo Islã. Saídos dos desertos da Península Arábica, pedaço da Ásia cercado pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Pérsico, os árabes espalharam-se pelo Oriente Médio na Antiguidade, como guerreiros e comerciantes. Mas foi só no século VI, com a fundação da religião islâmica pelo profeta Mohammed, ou Maomé, como é conhecido no Ocidente, que os árabes transformaram-se em uma potência militar e política. Exércitos muçulmanos unificaram o Oriente Médio a partir do século VII, criando um império gigantesco que se estendia das fronteiras da Índia até na Espanha. A ação não foi questionada pela comunidade internacional. A reação só ocorreu em 1956, após Israel disputar com o Egito o controle sobre o Canal de Suez e ganhar o direito da exploração por determinação da ONU. O califa árabe Omar, sucessor de Maomé, ocupou Jerusalém no ano de 680 d.C., sem derramamento de sangue, e permitiu que famílias judias voltassem a habitar na cidade. Os árabes deram o nome de Justi Filistin, a região que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, o que hoje equivale mais ou menos a Israel, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Durante a Idade Média, os judeus da Terra Santa viveram sob o governo muçulmano. O convívio foi marcado por alguns surtos de perseguição e longos períodos de convivência pacífica. A partir do século XIII, o poder do Império Árabe caiu. Pouco a pouco, os árabes e judeus do Oriente Médio foram subjugados por outro povo muçulmano, os turcos. No século XV, a região foi unificada sob o Império Turco-Otomano, com a capital em Istambul, que hoje é a atual Turquia, que dominou a antiga Terra Santa até o final da Primeira Guerra Mundial. Qual que é as razões para estabelecer o Estado judeu? As razões para estabelecer o Estado judeu na região eram baseadas em fontes bíblicas. Os judeus consideram a área entre África e o Oriente Médio, onde está a Palestina, a terra prometida por Deus ao profeta Abraão. Esta corresponde aos territórios hoje ocupados pelo Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano, os chamados patriarcas bíblicos a receberam após o Êxodo. É essa a alegação dos judeus sionistas, que reivindicam a ocupação integral do território. Antes da ocupação no pós-guerra, 4% da população da Palestina era formada por judeus. O direito a partir da promessa bíblica é rejeitado pelos árabes e dizem que o filho de Abraão, Ismael, é seu antepassado. Desta maneira, a promessa de Deus os incluiria também. Além disso, a reivindicação dos palestinos é baseada no direito à ocupação, ocorrida por 13 séculos. Os atuais conflitos no Oriente Médio são, na maioria, consequência de um terremoto político e social que abalou o mundo no início do século XX. A queda do Império Turco-Otomano, na época, esse estado imenso dominava uma bela fatia do Oriente Médio, o norte da África e o leste da Europa, incluindo as regiões que hoje formam a Síria, o Iraque, Israel e os territórios palestinos. Mas na metade do século XIX, o gigante turco já andava muito mal, tanto que os diplomatas europeus se referiam a ele como o homem enfermo do Oriente. Empobrecido, o Estado otomano entrou em colapso e pouco a pouco foi perdendo território para as potências europeias. Em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, os turcos aliaram-se ao lado perdedor, o eixo formado pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro, e perderam a maioria das suas posses. Assim, o Líbano e a Síria ficou sob os cuidados da França. Já a Palestina, que havia sido província dos otomanos durante 600 anos, ficou sob a administração inglesa.
Ainda durante a guerra, os britânicos declararam seu apoio a uma ideia a qual ainda hoje não faltam opositores: o sionismo. Em 1896, o jornalista judeu austro-húngaro Theodor Herzl, considerado o pai do sionismo, lançou o livro O Estado Judeu, propondo a colonização de algum território do mundo para abrigar os judeus da Europa. Em 1917, ainda durante a guerra, os britânicos lançaram a Declaração de Balfour, dando apoio a um Estado judeu na região. Com o território passando em suas mãos, após a vitória, a imigração se intensificou, e novamente com a ascensão do nazismo em 1933. As causas para o conflito são remotas e, se tivermos que colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano 70 d.C., quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e a Europa. No século XIX, porém, na onda dos nacionalismos que surgia na Europa, alguns judeus se apoiaram em torno das ideias sionistas do jornalista Theodor Herzl. Estes judeus defendiam que o lar para eles deveriam ser em Sião ou a terra de Israel, que seria na Palestina, e finalmente os judeus teriam um lar como os outros povos. Ao término da Segunda Guerra Mundial, os judeus sionistas passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu. Durante o conflito, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração, sob as ordens de Adolf Hitler. Assim, com o apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. A divisão programada pela ONU, Organização das Nações Unidas, previa o repasse de 55% do território aos judeus e 44% permaneceria aos palestinos. As cidades de Belém e Jerusalém seriam consideradas territórios internacional devido ao significado religioso para muçulmanos, judeus e cristãos. No entanto, os representantes árabes não aceitaram as determinações. Em 14 de maio de 1948, foi fundado o Estado de Israel, após a retirada dos ingleses. No dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadem Israel e deflagram a Guerra da Independência, que foi chamada de Nakba, ou catástrofe, pelos árabes. A guerra terminou em 1949 e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados em movimento conhecido como o Êxodo de Nakba. Como resultado da expulsão dos palestinos, Israel aumentou o território em 50%. A extensão de terras foi indicada pela ONU e ocupam 78% da área destinada à Palestina. Um novo conflito, contudo, desta vez em 1967, rende vitória para Israel, na chamada Guerra dos 6 Dias. Israel ocupa a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Com o resultado, 500 mil de palestinos fogem e o Conselho de Segurança da ONU aprova a Resolução 242. Ela torna inadmissível a aquisição de territórios pela força e o direito de todos os estados da região coexistirem pacificamente. Os árabes tentam reaver o território ocupado em 1973, na Guerra de Yom Kippur, Dia Sagrado Judeu, que durou de 6 a 26 de outubro daquele mesmo ano. Porém, somente em 1979, Israel devolve ao Egito a península do Sinai, após a assinatura de um acordo de paz. Longe do fim, o conflito ainda permanece e milhares de árabes ainda estão em campos de refugiados. A Autoridade Nacional Palestina reivindica a aprovação da ONU da autonomia do Estado palestino. Também exige a retirada dos assentamentos israelenses da Cisjordânia, situação que foi condenada pelo Tribunal Internacional de Haia, mas perdura até hoje. Os palestinos exigem ainda que o futuro Estado palestino tenha como marcas a estrutura anterior a 1967. Além disso, almejam o retorno de 10 milhões de refugiados para a região ocupada hoje por Israel. Já o Estado de Israel quer a totalidade de Jerusalém, reivindicação que não foi aceita pela Convenção de Haia. Em 2023, o grupo palestino Hamas realizou um ataque histórico contra Israel.
deixando mais de 1.000 mortos e tomando dezenas de pessoas como reféns no primeiro dia de conflito. O governo de Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, lamentou as mortes e apontou uma falha do sistema de defesa, conhecido como o Domo de Ferro, e também uma falha nos órgãos de inteligência do país. O líder israelense, no entanto, prometeu retaliação, gerando temores internacionais de uma escala nos conflitos e mortes de mais inocentes. Em campo, a vantagem bélica e econômica é de Israel. Em 2002, o governo de Israel, sob o comando de Ariel Sharon, iniciou a construção de um muro na Cisjordânia. A barreira, edificada sob a justificativa de proteger Israel dos ataques palestinos, separa as comunidades locais das áreas da agricultura. Apesar das críticas internacionais, o projeto foi mantido e feito. Novos ataques foram iniciados em 2014 de Israel contra a Cisjordânia. Foi a mais violenta ofensiva desde 2005, quando ocorreu o cessar-fogo após a promessa da retirada das colônias judaicas dos territórios palestinos. Em 53 dias de conflitos no verão de 2014, foram mortos mais de 2.200 palestinos. Do lado israelense, resultou em 71 mortes. E neste ano de 2023, estamos presenciando mais um conflito entre judeus e palestinos. E nós pedimos pela humanidade e pelos inocentes paz no mundo. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.